Eu vim aqui hoje especificamente porque quando eu era criança eu estudava numa escola que tem ali atrás, né? Tem até uma mãe levando a criança ali. E eu lembro que quando eu tinha aula vaga, eu vinha brincar nessa praça, né? Naquela parte ali. Mas o que é muito interessante é que não é a mesma praça que eu brinquei, né? Hoje ela foi toda reformada, essas árvores cresceram, né? Assim como eu cresci, essas árvores também cresceram. E é muito interessante porque é um lugar muito bonito aqui. Só que quando eu era criança eu não tinha tanto apreço pela natureza quanto eu tenho hoje, né? Mas aqui é um lugar muito gostoso de vir. E me lembra muito aquela... Eu não sei o nome exatamente, mas é uma história que as pessoas que eu já ouvi sobre a questão de se um barco for trocado as peças dele várias vezes, ele ainda continua sendo o mesmo barco, né? E aí eu vejo essa praça e eu fico pensando sobre essa metáfora, né? Eu acho que é uma metáfora, não sei, que também vale pra gente, né? Assim como eu não sou mais a mesma criança que eu era quando eu vinha brincar aqui, esse lugar também não é o mesmo lugar. É o mesmo lugar, é o mesmo local, mas está diferente. Nem eu tô num balanço aqui, não existia esses balanços quando eu era criança. Isso eu acho uns 8 anos pelo menos atrás. Eu vim aqui e brincava, sabe, essas rodas. Hoje em dia não tem mais naquela parte ali, mas antes tinha umas rodas. E eu lembro que eu subia nessas rodas, ficava rodando, sabe? E era muito gostoso, era muito divertido, né? E hoje aqui é um lugar muito bonito. Mas eu não vim aqui pra falar do lugar especificamente, mas sim pra trazer a reflexão de como que as coisas mudam, né? Os lugares mudam, as pessoas mudam, a gente cresce, né? Quando eu era criança eu não imaginava que algum dia eu viria aqui pra gravar um vídeo pra falar sobre isso, e hoje eu tô aqui, né? E isso acontece o tempo todo na nossa vida, né? As coisas mudam, os lugares mudam, as pessoas mudam, a gente muda. Apesar de nós sermos os mesmos, a gente muda, né? E a minha aparência física, né? Os meus pensamentos, as minhas vontades, eu diria até os meus sonhos hoje em dia são diferentes daquela época. Então, por que eu falo sobre isso, né? Às vezes a gente se apega tanto a uma coisa só, a gente acha, eu vou ser assim pro resto da minha vida, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Que nem dizem na síndrome de Gabriela, tem essa frase, né? Que fala que a pessoa... Tem aquela pessoa que acha que vai ser pro resto da vida daquele jeito, mas às vezes mesmo se a pessoa ela tem uma ideia e mantém aquela ideia por muito tempo, ela também muda. As circunstâncias mudam, o ambiente muda a gente também. E de certa forma nós somos moldados pelo ambiente que nós estamos inseridos, né? E as nossas opiniões, nossas ideias mudam ao longo do tempo também, da mesma forma. Então, tem essa metáfora, né? Eu não sei se o nome é metáfora mesmo, enfim, se não for, peguem a essência pelo menos, né? Que é sobre essa questão de, né, um barco, por exemplo, ele vai, troca uma peça aqui, uma peça ali, ao longo de uns 10 anos, por exemplo. Se todas as peças desse barco forem trocadas, ele ainda vai ser o mesmo barco, né? Então isso vale pra gente também. Nós mudamos nossos pensamentos, nós mudamos nossos ambientes, os ambientes mudam a gente, nossas percepções. E às vezes a gente se agarra tanto a uma ideia só, a uma opinião, a um paradigma, enfim. E se a gente for pra olhar pra trás, a gente já mudou de opinião diversas vezes, já fez coisas diferentes, já mudou de ambiente. Então vem essa reflexão de quem de fato somos nós, e mesmo a gente passando por todos esses ambientes e mudando e tendo essas versões nossas, o que realmente
faz nós sermos nós mesmos, né? Porque eu estou aqui conversando com você agora. Estou falando no mesmo ambiente em que eu costumava vir para brincar quando era mais nova, mas definitivamente, mesmo sendo o mesmo local e mesmo eu sendo a mesma pessoa, eu estou diferente. Eu cresci, esse lugar cresceu, esse lugar modificou, e hoje em dia, o mesmo colégio que eu estudava está diferente também. E provavelmente tem algum professor que me deu aula lá que hoje em dia dá aula para essas crianças, né? Então, é isso. E aqui é um lugar muito gostoso. E me perdoem se tiver fazendo muito barulho, porque tem muita gente trazendo as crianças para a escola agora, carro de lixo passando ali. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem, essa reflexão para vocês também, né? Porque às vezes a gente acaba batendo o pé, dizendo que é assim, ponto, sendo que a vida é tão mutável, né? A única constante na vida é a mudança, mesmo que algumas coisas permaneçam, a maioria das coisas, o ciclo natural das coisas é mudar, tanto a gente quanto o nosso ambiente, né? Então, é isso o vídeo de hoje, eu queria trazer essa reflexão.